Vou até aumentar a luz. Oi, pessoal. Eita, eita, eita. Vamos aumentar isso aqui. Assim. Assim. Vamos chamar essa galera. Bora, bora. Isso. Oi, pessoal. Voltei. Exatamente. Eu vi vocês só em 2018. Cá estou eu novamente, 2019, com os nossos videozinhos ao vivo para falar novos temas, muita coisa legal, né? Então de pouquinho em pouquinho vai chegando gente, vai vindo gente aí. Hoje eu nem falei qual é o tema surpresa, verdade. Galera, o que acontece? 2018 eu estava falando um monte de coisinha diferente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Voltei hoje às 8 horas ao vivo aqui para falar com vocês, com temas variados. Qual o tema de hoje? Hoje é segunda-feira. Então lembra que no ano passado a gente tinha lá de segunda e sexta-feira, era a parte de disfunção sexual? Exatamente. Então hoje vou falar um pouquinho sobre ejaculação precoce. Olha que tema mais legal! Esse tema é muito interessante, muito bacana. Por quê? Porque entra ano, entra dia, sai dia, WhatsApp, Facebook, e sempre me perguntam em relação ao aprimoramento masculino. Como melhorar, como eu posso controlar a ejaculação, né? O que é considerado ejaculação acelerada. Então hoje o tema vai ser esse. Para os rapidinhos de vez, eu vou falar para vocês altas dicas muito interessantes que vocês podem até estar se aprimorando. Mas para início de conversa, vamos lá. O que é considerado um ejaculador precoce hoje? A ejaculação precoce hoje ela vai um pouquinho mais, ela vai além do tempo, exatamente. Hoje, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia, ela não vai mais focar no tempo, até porque era muito difícil mensurar isso, né? Como é que a gente chegava para mensurar para os pacientes? Você vai lá com um cronômetro, pá, marca. Não, era mais difícil. Então, antigamente, você tem até uns estudos antigos, né? Não tão antigos, mas ainda que o pessoal utiliza ainda muito por base, né? Da Carmita Ábido, né? Do pessoal aí de sexologia, que é bem interessante e tal, falando sobre o tilt, né? Que é o tempo latence time dentro do canal vaginal, qual é o tempo considerado adequado para eu dizer se é ejaculador precoce ou não. Porém, mudou. O que a gente considera hoje um ejaculador precoce, um ejaculador acelerado, uma ejaculação rápida? Aquela em que altera a qualidade da parte sexual. Ou seja, se o seu tempo não está condizente com a sua parceira, ou se os dois não estão em comum acordo na parte do orgasmo, pode-se considerar rápido. Ou ele muito rápido, ou ela lenta, né? Com uma dificuldade para atingir o orgasmo. Em tempo, vamos falar em tempo? Se você quer saber tempo mesmo, considerava-se que 2 minutos sem interrupção, até 2 minutos sem interrupção do canal vaginal, era considerado um ejaculador precoce. Ou seja, se você ficasse acima de 2 minutos, eu já não consideraria você um ejaculador precoce. Entretanto, muita gente fala, eu fico mais. Eu não estou falando da relação total, beleza? Eu estou falando da mesma posição mantida ali. Trocou a posição, a gente zera o tempo, tá? Então, quando isso acontecia, ou seja, a pessoa falava, mas eu fico mais tempo e tal, mas ainda não tá me agradando, ele vai ser considerado ainda uma ejaculação acelerada, porque ele não tá agradando, ele não tá dentro da qualidade sexual dele, né? Então, hoje, a gente considera o seguinte, não está dentro do seu âmbito de qualidade, vamos aprimorar, vamos melhorar. Então, a gente tem alguns pontos a ser trabalhado. Primeiro, a parte da ereção, eu vou precisar de 2 coisas aqui, sangue e músculo. Quando você tem um órgão que tem sangue, ele tem mais sensibilidade, né? Porque o sangue, ele gera essa vasodilatação, ele tem essas terminações neurais ali, então
ele te dá mais sensibilidade. Então você tem o ejaculador precoce, que ele pode ser hipersensível, ou seja, ele tem umas terminações, o limiar de sensibilidade dele muito, muito, muito baixo. Ou seja, chegou naquele limiar ponto, ele já vai ejacular, né? Então eu tenho que jogar esse limiar para cima. Ou ele tem uma fraqueza. Então, eu não tô conseguindo manter o sangue muito tempo, eu não tô conseguindo manter minha ereção muito tempo. Então, o que vai acontecer? Meu corpo, meu organismo pensa da seguinte forma: ou eu perco a ereção, ou eu acelero isso para poder ter o prazer sem perder a ereção. Então, ele acelera a ejaculação. Isso aí seria um problema mais orgânico, músculo esquelético, né? Que o pessoal da fisioterapia urológica vai estar trabalhando. Você tem a ejaculação acelerada ali, rápida, pela ansiedade, né? É aquele cara que, tipo assim, ele quer se aprimorar, ele quer ter maior conhecimento, ele quer ter o aprimoramento do corpo dele, tá ansioso, é a primeira vez, a adrenalina a mil, então nível de sensibilidade alto, nível de excitação alto, então ele vai chegar já lá no encontro, já, limiar alto, então, que é o nível de ansiedade, em que a grande maioria dos urologistas ainda consideram como ponto principal, né? 99,9% dos pacientes com ejaculação rápida são ansiosos. No dia de hoje, quem não é ansioso, né? Vamos combinar? Então, assim, vamos lá. Então, ao meu ver, e você tem outros motivos de ejaculação acelerada, né? Fora a ansiedade, fora a parte motora, você tem o uso de medicamento, né? Você tem ali falta de propriocepção mesmo, de autoconhecimento e tal. Então, o que é interessante estar pensando? O pênis é um órgão, certo? Então, como um braço. Então, eu vou precisar trabalhar o meu limiar de sensibilidade. Então, sim, eu tenho que saber qual é o ponto de sensibilidade, né? Que no caso, a glande é o maior ponto de sensibilidade ali. Então, dicas para os meninos, trabalhar esse limiar de sensibilidade da glande. Então, hoje tem gelzinho lá no sex shop, que ele vai estar trabalhando ali, diminuindo um pouquinho essa sensibilidade. Você pode, na hora que você for tomar banho, né, levar pro chuveiro, mas pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não é para se arrebentar não, tá? É uma dica, tá? Porque eu não conheço vocês, então assim, pelo amor de Deus, é uma dica bacana. Quando você for tomar banho lá, quente e frio, deixa a água quente, não muito quente, bater na região peniana, depois a água mais fria, dá aquele banho de contraste, porque você vai alterando o limiar de sensibilidade do órgão. Por exemplo, esponjas de diferentes texturas, então você tem aquela esponjinha aqui, de um lado é amarelinha, do outro é verdinha, daí passa, depois vira pro outro lado, mas não é para se arranhar, se lanhar, pelo amor de Deus, tá? É para você criar uma resistência, um limiar. Obviamente, a automanipulação, o fato de você conhecer, saber qual é a pressão adequada, saber qual é, né, a condução correta de estar fazendo ali o deslize no membro, já vai estar trabalhando toda essa sensibilidade. Isso para aquela galera que vai querer trabalhar o autoconhecimento. Isso já é muito bacana, porque quando o homem começa a fazer esse tipo de coisa, né, de conhecimento do órgão mesmo, ele já vai trabalhando o limiar dele de sensibilidade. Então ele chega mais seguro, porque ele sabe que já trabalhou aquilo. É uma preparação, né? Outra coisa importante é o fortalecimento. Como as meninas, os homens têm um assoalho pélvico. Sim, vocês têm um assoalho pélvico, não é só a mulher que tem períneo. Sim, ele é super importante para manter a sua ereção, porque você precisa de sangue para encher os corpos cavernosos e precisa de um músculo para manter aquele sangue ali. E se não tem sangue, se não tem músculo ali, ele volta, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai se encher de sangue, mas ele não vai ficar. Ou então ele vai querer descer rapidinho. Então, quando você tem músculo, ou seja, você tem força, você tem movimento do assoalho pélvico, você consegue ter um controle melhor da ereção e da ejaculação. Vamos entrar rapidinho para você entender o que eu tô falando? É o seguinte, o homem, diferentemente das mulheres, eles têm 2 canaizinhos, certo? Nós meninas temos 3, já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou repetir. Nós temos o ânus, a vagina e a uretra. Porque nós somos organizadas? Não, não é isso. Porque cada canalzinho ali com a sua função. Então, ânus, vagina e a uretra. Beleza? Beleza. Então, a parte sexual feminina, vaginal. A parte miccional da menina, onde sai o xixi, uretral. A parte retal, retal. Beleza.
O homem ele tem 2 canais, ânus e a uretra. Significa o quê? Que a parte miccional e a parte sexual é no mesmo canal. Isso é óbvio. Não é tão óbvio, não, porque se um não funciona, o outro também não, tá, gatão e gatona? Então, funciona o seguinte, se você não urina direito, ou se você tem uma dificuldade na parte miccional, obviamente você vai ter uma dificuldade na parte sexual. Então, funciona mais ou menos assim. Quando você quer fazer xixi, por exemplo, a sua bexiga, o homem, tá lá recebendo a urina, bem bonitinho, tá recebendo a urina, ela vai mandar uma informação pro cérebro falando, olha, e aí você tem o que a gente chama de dinâmica miccional, tá? Os dois não funcionam junto, ou a bexiga contrai ou a uretra contrai. Os dois não vão contrair juntos, senão você não faz xixi. Então tem que ter uma dinâmica. Quando a bexiga tá recebendo a urina, a uretra tem que estar o quê? Fechadinha, para você segurar o xixi, né? Se você quer fazer xixi, vou fazer o contrário, tá? Bem didaticamente. A bexiga aperta, a uretra tem que abrir, beleza? Você urina, ok? Beleza. Ok. Se você tá com vontade de fazer xixi, por exemplo, vamos lá, e a sua bexiga tá apertando, pá, 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 sua uretra tá fechada. Aí você vai lá e recruta a musculatura do assoalho pélvico e fala, não quero urinar agora. Vai lá e fecha ainda mais a parte uretral. O que vai acontecer? Você vai mandar uma informação para sua bexiga, dizendo, bexiga, ó, relaxa aí, porque eu não vou urinar agora. E o que acontece com a sua vontade? A vontade para, ela cessa. Então você consegue inibir a sua vontade de fazer xixi por meio da contração pélvica, da contração do assoalho pélvico. Beleza? Beleza. Mas o que isso tem a ver com a ejaculação acelerada? Calma. Lembra que eu falei que é o mesmo canal? A próstata que faz isso. A próstata, uma das funções, aliás, a principal função dela não é o líquido prostático. A principal função dela é uma glote. Exatamente. Quando vem o estímulo da bexiga dizendo para ela assim, quero fazer xixi, a próstata que está entre a bexiga e a uretra, ela se relaxa, ela fecha os canais vesicais, onde tem a vesícula seminal, ela vai fechar ali, vai liberar ali a bexiga para a uretra e o menino vai urinar. Se ele quer ejacular, ela é uma glândula, então ela se contrai. Para ela se contrair e liberar esse líquido, ela se contrai. Quando ela se contrai, ela fecha, que ela vai fechar o quê? A bexiga. No que ela fechou a bexiga, ela abriu o canalzinho das vesículas seminais, fazer aqui para trás, ó. Ela fechou, ela abriu o canalzinho das vesículas seminais. Acontece o quê? Ele vai e ejacula. Ou seja, urinar e ejacular ao mesmo tempo não acontece. Tá, mas o que tem a ver? Lembra que eu falei da contração para inibir a bexiga? Então, se você tá querendo, tá lá, naquele limiar de ejaculatório, né? Limiar ejaculatório, vou quase ejacular, e você tem contração uretral, ou seja, você recruta o assoalho pélvico, você vai mandar uma mensagem para a próstata dizendo, opa, não se contrai agora porque eu tô fechado, a uretra tá fechada. O que a próstata vai fazer? Ela vai parar a contração. Então, você vai perder aquele estímulo ejaculatório e vai conseguir contrair e conseguir controlar um pouquinho mais. Só tem um detalhe, é importante vocês prestarem atenção nisso. Próstata não é bexiga. Bexiga é elástica, é um balão. Então ela vai encher. Se você segurar, ela vai encher. Tem gente que vai urinar 1,5 litro, 2 litros, mas ela vai encher. Próstata não vai encher. Então se você tá lá, quase para ejacular, vai contrai a musculatura, inibe a vontade. Beleza, perdeu o limiar. Daqui a pouco ela vai, recebe de novo, tenta contrair de novo. No que ela vai tentar contrair de novo, você vai lá e inibe novamente. No que vai inibir novamente, você inibiu ela, perdeu. O que o cérebro vai entender? Que ela está numa sensação de enchimento e contração. Enchimento e contração, um processo inflamatório. E aí, o que ele faz? Perde a ereção. Entendeu? Então, tem que saber controlar? Tem que saber controlar. Porém, tomar um certo cuidado para você não controlar demais e perder a ereção. Pior, né? Então, para o pessoal que quer aprender a controlar, a manter um pouco mais a ejaculação, né? Segurar um pouquinho mais, algumas dicas. Primeiro, respiração, a gente fala, né? Mindfulness, vamos lá. Diminuir um pouquinho a ansiedade. Então, de verdade, 1 minutinho ali, respira, tentar controlar um pouquinho mais essa ansiedade. No dia de hoje, todo mundo ansioso.
Segundo ponto, trabalhar um pouco mais o seu limiar de sensibilidade, ou seja, saber o seu ponto de sensibilidade. Então, lá no chuveiro, estimular o rapaz, né? Buchinha de um lado, passa um algodãozinho, depois passa uma buchinha mais firme, para você trabalhar ali a parte, né, da pele, a parte da sensibilidade mesmo peniana, deixar ele um pouco mais resistente. Como eu falei, pelo amor de Deus, não é para se machucar não, tá? Deixar um pouco mais resistente. Terceiro, ganhar força, controle muscular. Quanto mais força você tiver do assoalho pélvico, melhor controle, melhor movimento do membro você vai ter. Tendo esse movimento, também tem que lembrar o seguinte, que quando você tem força do assoalho pélvico, você vai contrair, e quando você contrai o pênis em ereção, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Então, dependendo da posição que ele está no canal vaginal, ele vai bater em regiões muito sensíveis da vagina. Então, vai estimular mais a sua coleguinha. Então, você vai acelerar a sua coleguinha. E você acelerando a sua coleguinha, fatalmente, você não precisa também segurar tanto o seu processo. Então, você consegue chegar no seu ponto mais tranquilo. Lembrando que, como que eu vou saber se eu tô forte, se eu não tô forte, como é que eu sei? Então, isso aí é musculatura, né? A musculatura do assoalho pélvico é uma musculatura que ela é igual um braço. Então, assim, quando você vai fazer força, por exemplo, eu não posso falar que todo mundo que levanta 35 quilos, por exemplo, de bíceps, é forte. Depende, né? O que eu posso dizer é, dentro da sua funcionalidade, dentro do seu dia a dia, esta contração que você faz com o assoalho pélvico, você consegue interromper um jato de urina, por exemplo, em menos de 2 segundos e mantê-lo parado por 5 segundos, isso é uma referência que você não vai achar muito em livros, mas que você vê na prática, que é a velocidade de contração e o tempo de sustentação daquela musculatura para eu considerar dentro do padrão de normalidade. Considerar. Não estou dizendo que você está super mega forte porque você corta o xixi. Estou dizendo para a gente considerar. E se eu não estiver fazendo isso? E se eu tentar cortar o jato, por exemplo, e ele levar mais do que 2 segundos para parar? Então, aí eu já vou te dar uma sugestão de realmente você procurar fazer uma avaliação fisioterapêutica, que aí você vai ter um aparelho que vai mensurar ali a sua velocidade de força, estimular essa velocidade de força peniana, e existe mesmo fisioterapia para isso. E vamos falar bem claro, bem legal, né? Fisioterapeuta é fisioterapeuta, então assim, não confundam as profissões. Nosso papel como fisioterapeuta é trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, musculatura peniana. Existem técnicas e aparelhos que vão estimular o seu ganho de força, estimular essa parte neural, ou seja, os seus nervos, vão facilitar esse enchimento peniano, vão fazer com que a sua sensibilidade consiga acelerar ou diminuir essa sensibilidade, né, por meio da eletroterapia, por meio da eletromiografia, por meio de técnicas científicas mesmo e altamente tecnológicas. Então, verificou que está abaixo do limiar, não está legal, procura a fisioterapia. Por quê? Porque você tomar um remedinho para ansiedade, sendo que o seu problema é músculo, não vai adiantar muita coisa. Você vai chegar lá super zen, mas continua fraco, né? Então, o que a gente tem que tentar entender hoje, e mais uma vez eu falo, a gente não pode ficar polarizando. Todo mundo que considera assim, um ejaculador rápido, ele é ansioso? Não necessariamente, cara. Às vezes o cara é fraco. Da musculatura, que tem que ser avaliada, né? E você tem vários motivos para isso, né? Retirada de fralda tardiamente, né? Uso de medicamento, uso de certos anabolizantes, tudo isso vai interferir ali no seu assoalho pélvico, vai interferir na sua parte miccional, sim, e pode gerar um problema sexual, sim, e que você tem que trabalhar isso, né? Beleza, eu não sou ansioso, eu tenho meu limiar de sensibilidade normal, mas eu quero aprimorar. Beleza, vamos aprimorar. Então você tem como fortalecer isso. Então, uma das técnicas de fortalecimento é o movimento do assoalho pélvico. Sim. Então, da mesma forma que você faz o exercício físico de braço, você vai fazer um exercício do assoalho pélvico. Lembrando que, meninos, músculo é músculo, cansa da mesma forma. Então não adianta você chegar agora e começar a fazer 3.000 contrações de assoalho pélvico. Sabe o que vai acontecer? Vai cansar a musculatura. Cansando a musculatura, você vai ficar mais fadigado, ou seja, você não vai segurar, você vai ficar mais acelerado. Então, você tem que saber o seu limiar também de fadiga, de cansaço. Então, quando você estiver sozinho com você mesmo, lá, se conhecendo, né, fazendo o que a gente chama de automanipulação, lá, se descobrindo, desculpa, eu tô ao vivo, tô com meus cachorrinhos aqui.
Você vai fazer as contrações do assoalho pélvico e perceber até qual momento você continuou fazendo a manipulação sem perder o movimento. Se você perdeu o movimento, ali você cansou. Então, para aquela repetição. Então, a repetição de contração do assoalho. Se você parou a repetição, por exemplo, mediu ali, parou a repetição, beleza. Parou ali. Ali vai ser a sua série. É mais ou menos, não é uma receita de bolo, mas é uma dica bem bacana para vocês estarem se trabalhando ali, certo? Então, lembrando, a ejaculação precoce hoje, a ejaculação acelerada hoje que a gente fala, né? Temos que levar em conta também a parceira para saber se ela não tem o que a gente chama de anorgasmia. O que é anorgasmia? Dificuldade ou ausência de orgasmo, que também é muito comum. Às vezes chega o paciente para mim e fala, eu sou acelerador, eu sou ejaculador precoce. Será que você é ou ela que não tá tendo? Né? Então, temos que saber quem de fato precisa ser trabalhado. Segundo ponto, verificar a ansiedade, né? Muito ansioso, muita coisa, muita excitação, muito estímulo. Terceiro, verificar a parte miccional. Lembra que eu falei? Se você não tá bem na parte miccional, vai muito ao banheiro, frequência urinária aumentada, com uma infecção urinária, provavelmente a sua parte sexual também não vai ser legal. Então, porque é o mesmo canalzinho, certo? Quarto, força e sensibilidade. Então, verificando tudo isso, você vai ter um controle, você vai ter o que a gente chama de propriocepção corporal. Você tem o conhecimento do seu corpo, sabe qual é o seu limiar de sensibilidade, sabe qual é o seu limiar de força e você consegue controlar isso. Lembrando mais uma vez que cuidado para não inibir demais durante o ato. É mais fácil você parar, mudar de posição, por exemplo, favorecer o estímulo da parceira, né? Estimular mais, elevar o nível de excitação dela, né? Que aí nesse tempo você está descansando um pouquinho sua musculatura, diminuindo ali o seu patamar de excitação, para você não ficar inibindo demais e a sua próstata não gerar uma falsa inflamação. E aí essa falsa inflamação faz o que com a sua ereção? Perdeu. Não é legal, né? Então, meninos, segunda-feira, dia 7 de janeiro, né? Qual é a dica? Ejaculação acelerada, ou seja, controle ejaculatório, né? Para controlar, manter, tentar sustentar um pouquinho mais. Vou falar mais pra frente da ejaculação retardada, né? Que é aquela que eu não consigo controlar ou aquela que eu tenho dificuldade para ejacular, que acontece. São casos menores, mas que vêm muito em consultório, né? Vamos botar aí de 10 pacientes com alteração de ejaculação, um vai ser ejaculação retardada, aquela que tem dificuldade para ejacular, e 9 com acelerada. Entretanto, existem, né? Então, mais para frente eu vou estar falando sobre isso. Então, a dica para a gente começar essa semana maravilhosa é falar e dar essa dica bacana aí sobre ejaculação. Se vocês estão curtindo, voltei para os meus videozinhos ao vivo. Entra no site, né, vivianepoubel.com.br, entra no YouTube, tem outros vídeos lá. Se você quiser receber o Minuto Vivi, é o Minuto VIP, que é 1 minutinho só, é bem rapidinho, que eu mando todo dia ali uma dica, uma coisinha diferente, né? Manda aí no direct o seu celular, que eu vou estar colocando aí no meu WhatsApp e eu vou estar te mandando as dicas. É 1 minuto. Então, a dica de ontem, por exemplo, foi sobre sal grosso. Oi, coronel! Saudade de você! Janine, tá bem? Saudade de vocês dois. Enfim. Voltei, né? Ao vivo, coronel. Então, qual é a dica? Eu vou estar sempre mandando esses videozinhos ao vivo ali pra vocês. Ao vivo não, desculpa. De 1 minutinho. Ontem, por exemplo, eu falei sobre sal grosso e a parte de energização. Então, amanhã eu tô aqui de volta. Amanhã, na verdade, eu vou estar em São Paulo. Olha que massa! Verdade verdadeira. Mas também vai estar ao vivo. Vou estar falando outro tema pra vocês. E se vocês tiverem dicas de tema, dúvida, me manda aí no direct. Fala, olha, gostaria de saber sobre isso. Porque às vezes eu já falei, eu te mando o link do vídeo, né? Ou então fala, poxa, agora, vamos lá, galera. Eu não posso fazer consulta médica pelo Facebook, tá? Então, o que eu posso me dar um tema ali. Fala um pouquinho sobre, por exemplo, que é bem interessante. Será que o pênis quebra? Fratura peniana existe? Claro que existe, a gente pode estar falando sobre isso,
também, que é bem legal, né? A parte das meninas também, sobre flacidez, que eu já falei, sobre anorgasmia, que é um tema que foi gravado e eu não lancei ainda, tá? Então, dá dica aí, o que vocês querem falar. Então, resumindo, hoje o nosso bate-papo foi pros meninos, para vocês melhorarem ali a sua performance, e o que precisar, contem comigo, tá bom? Beijo, vejo vocês amanhã, mais ou menos nesse horário, 8 horas, 8 e pouquinho, eu tô aqui com vocês, tá bom? Beijo pra quem veio, vou deixar o vídeo aí rolando. Se gostou, divulga e tamo junto. Beijo!